Pois bem, vamos começar então, né, com o nosso bate-papo aqui com a English VIP. Em primeiro lugar, nossos cumprimentos, boas-vindas ao Rodrigo e à Thaís, que tão gentilmente aceitaram o nosso convite. E eu passo a palavra para se apresentar inicialmente aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, como apresentado, meu nome é Thaís, eu sou proprietária da English VIP. Então, a gente veio contar aqui um pouquinho tanto da história da English VIP, como a gente surgiu, e o nosso objetivo, na entrega da fluência aos nossos alunos. Sim, meu nome é Rodrigo, eu sou coordenador pedagógico da English VIP e eu vim aqui apresentar um pouquinho sobre a metodologia, né? Como a metodologia English VIP, ela traz a fluência em curto prazo. Que legal. Então, Thaís, conta pra gente um pouquinho da English VIP, como surgiu, quanto tempo tem de vida, como é que surgiu essa ideia, pra gente conhecer um pouco mais da English VIP. Então, a English VIP é um projeto, um projeto privado, com o intuito de trazer a fluência em inglês. A gente vai fazer esse ano 7 anos no mercado. A nossa estrutura, nosso espaço físico para atender os alunos, nosso escritório fica no Pagani, em frente ao Shopping Via Catarina, então ali na central mesmo, Avenida Tílio Pedro Pagani, no edifício do Eto. E a gente entrega um atendimento personalizado, diferente de cursos tradicionais de inglês. A English VIP a gente faz esse atendimento personalizado, como o nome diz, VIP, atendimento diferenciado aos nossos alunos. Questão de tempo, alunos até 18 meses se tornam fluentes com a gente, recebendo certificado e tudo mais. Então, para vocês poderem entender, o diferencial, quando o aluno vem estudar inglês, diferente de um curso tradicional para a gente, é que ele vem, por exemplo, ele já vem com conhecimento em inglês. Poxa, para que eu vou começar ali no abecedário? Para que eu vou começar na primeira página do livro? A gente nivela o aluno e a gente continua ali com aquele, o objetivo em aprender o idioma inglês. Bate o papinho com ele, vê mais ou menos o nível onde ele está. Exatamente. E começamos daí. Isso. Por exemplo, ele precisou começar do abecedário. Vamos dizer que nunca teve sem contato nada, com... cheguei lá sem nada. Mas em aula ele já desenvolveu muito, lembrou aquela coisa de 8ª série. Uhum. Para que eu vou ficar insistindo também naquele conteúdo? E aí, tal do The Books on the Table lá e tal. Exatamente. E aí a gente vai avançando conforme o aluno avança. A gente brinca muito na English porque a gente é o personal trainer do aluno em sala de aula. O personal trainer ele faz isso, atendimento personalizado, aquele teu objetivo que você quer alcançar. E a gente faz isso. Então, é aquela parte da amizade, o professor se torna amigo do aluno, tenta entender o outro lado. Não é aquele negócio rotulado, vem, faz inglês, pronto, tchau, a gente se vê semana que vem. Então tem todo esse cuidado. É personalizado, mas não significa que é individual, ou é individual? A gente tem as duas propostas. O nosso foco, nossa demanda, sim, aula personalizada one-to-one, um aluno e o professor. E nosso diferencial, quando a gente atende a opção de turma, esse é o nosso diferencial, que é 4 alunos. Não é uma turma com 10, 15, e são 4 alunos nivelados. Então, não vai encontrar um adolescente com uma pessoa idosa, ou todo... Como é que eu posso tentar me explicar? Tanto o nível de inglês como os assuntos são diferentes. Eu não vou conversar com um adolescente o mesmo assunto que eu conversaria porque aqui. Os adolescentes hoje já estão bem adiantados ali, já estão falando inglês bem... Uma das principais características da English VIP nesse atendimento personalizado é... Desculpa, eu vou ficar aqui na frente aqui para ficar mais certinho. Já me chamaram aqui, atenção. Vamos lá. Não, tô brincando. Uma das principais características desse atendimento personalizado é feito uma entrevista com o aluno e você vê a real necessidade dele. Porque não adianta, por exemplo, nós temos médicos, empresários, engenheiros, todas as áreas, CEOs, e uma das necessidades que eles têm, muitas vezes, não é o verbo to be. E todas as escolas que eles vão é o verbo to be. Ou você entra numa turma que você falta um dia, você tem que ligar pro coleguinha, o que eles deram ontem? Porque eu não sei. Então, a English VIP, ela foca exatamente na necessidade do aluno. E quando ele falta, a gente tenta ver o que está acontecendo, se a rotina dele, até o homework, Porque, poxa, digamos assim, nós temos um CEO que ele tem uma viagem para a China, tá? Aí ele liga pra gente na semana e fala, nós temos uma viagem assim, assim, assado. E ele tá fazendo na maneira presencial. Aí ele pega, avisa a gente remaneja a aula dele, ele faz da China, online, sem problema nenhum. E aí a gente tenta adequar o homework, as tarefas, tudo, de acordo com aquela necessidade.
Entendeu? Rodrigo, me diz uma coisa, os nossos ouvintes aqui, nós temos muitos empresários aqui de Palhoça ouvindo a gente que tem um desejo de aprender inglês, né? Já está adiando esse sonho já faz tempo. Por que ele está adiando? Ele trava um pouco na hora de aprender. Eu sempre sonhei em aprender inglês, mas eu fico, na hora eu travo. Eu já tentei na escola A, na escola B, na escola C, mas não rola, não vai. Já tentei e não saí do verbo to be, eu não saí do the books on the table. Vocês têm algum programa para esse pessoal? Alguma técnica? Vocês entrevistam, vocês conseguem detectar esse travamento? Aliás, ele já chega dizendo, eu estou tentando, mas não consigo. Como é que é isso aí para English VIP? Nesse caso, nós temos o carro-chefe, né, que é as aulas VIPs mesmo, né, que o nome já diz, que é o seguinte: a gente vai acompanhar esse aluno, né, até ele adquirir o nível de conversação. Tá? O destravamento todo ele é feito com o professor e o aluno, ninguém mais de fora. A partir do momento que ele destrava, que ele começa a falar e tudo mais, aí nós temos uma aula específica de clube de conversação, o qual ele vai participar e lá vai ter outros alunos para que ele consiga se comunicar e aprender. Como eu falo, né? O professor já fala inglês, né? Então ele precisa ter outras pessoas também que tenham dúvidas. Mas no primeiro momento, o que a gente faz é estar ali o professor e o aluno dando essa atenção. E a entrevista é exatamente para nivelar ele, ter esse feeling, né? Ver o que ele realmente precisa. Os alunos, 90% assim, vêm com esse bloqueio, né? De escola, de verbo to be. E também porque passaram por algumas etapas onde eles tiveram que estudar com várias pessoas e ficam com vergonha, com receio. E na prática, ali na English VIP, eles vão ver, poxa, a gente está frisando e batendo na tecla esse atendimento personalizado. Vai estar só ele e o professor. Ou, né, na prática, o professor está sendo pago para ensinar ele. Então, eles começam a relaxar, a ver que está ali e flui, assim. A primeira aula, claro, né, aquele friozinho na barriga. Mas depois eles vão vendo. O professor ele consegue trabalhar, que deixa o aluno tranquilo e fazer o aluno entender aquele conteúdo. Mas não teria também, Thaís, um pouco assim da nossa, vamos dizer assim, da nossa condição geográfica, porque o Brasil é um país enorme e cercado de espanhóis, né? Nós não temos nenhum contato com a língua inglesa ou qualquer outro idioma. Então todo mundo acha que fala um pouquinho de portunhol, mas não temos outra, vamos dizer assim, outro desafio. Nos países europeus, que são muito pequenos e estão cercados de diferentes línguas ao redor, para eles é natural falar 3, 4 línguas, porque eles estão em contato com pessoas que falam outras línguas quase que diariamente. Então aqui eu noto assim, que há um bloqueio muito grande de falar uma segunda língua, simplesmente porque a gente acha que tem que falar a segunda língua tão bem quanto a primeira, né? Essa condição geográfica do Brasil não ajudaria um pouco a esse isolacionismo, vamos dizer assim, né, linguístico? Eu digo assim, dentro do Brasil, claro, né, eu estive aqui, né, antes de ir para os Estados Unidos, até na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos, meu avô ele tinha várias lojas aqui de biquíni e tudo mais ali em Canasvieiras, ingleses, né? E na época o peso estava lá em cima, então, nossa, o que a gente via de argentino, meu Deus do céu, e como o peso valia 2 por 1, era aquela loucura, né? Então, o brasileiro, principalmente aqui da Grande Florianópolis, ele meio que acostumou, né, com a questão do espanhol e tudo mais. E pelo espanhol, ele vinha exatamente do latim, que é o nosso português, se torna uma coisa mais fácil, né? E já o inglês não, ele vem do anglo-saxônico, é outra coisa completamente diferente, né? Então, pro aluno, se torna uma coisa assim, não digo um bloqueio, mas sim uma resistência a sentar ali na mesa e falar com o professor. E o projeto da English VIP, ele é baseado exatamente no aprendizado natural. Então, a gente nós conversamos com o aluno como se fosse uma criança, entendeu? Não que ele seja uma criança, mas a mnemônica neurolinguística, que é o que a gente aplica aqui, ela transmite exatamente isso, que é o quê? Mnemônica, associação, né? Eu pegar aqui um copo e eu falar assim para o aluno, glass, ok? Glass, right? Water, the liquid here, water. Ó. Ele conseguiu entender, entendeu? E não são frases longas, frases maciças, aquela coisa. Não, é natural. Então, ele vai pegando naturalmente, aquela resistência que ele tem para o inglês, some. Exatamente, entendeu? E a maior procura dos alunos hoje é por falar. Por falar.
porque assim, antigamente os cursos de inglês, né? O Duran deve lembrar disso. Cara, era um troço muito maçante, porque era gramática. O cara fazia 5 anos de um curso de inglês e não falava. Sim. Porque o objetivo era ensinar a gramática, mas eu não quero escrever em inglês, eu quero falar em inglês. Né? E às vezes o cara saía e numa outra proposta, muito rapidamente passava a resgatar todo aquele conhecimento gramatical, transformar aquilo em falar, né? Eu acredito também que é uma coisa muito cultural. Se a gente vem desde escola, entendendo a importância do inglês, é que hoje as pessoas precisam aprender a importância do inglês. Eu vou lá em tal lugar, eu tenho o espanhol, ou tenho, né, o enrolations. E acha que consegue, mas não, a importância do inglês, porque o inglês é uma língua universal. Se você não sabe falar o idioma X, Y, você vai falar o inglês. Então, se a gente vem de uma forma cultural, trazendo isso às escolas, a importância, né, as pessoas vão entender a importância do inglês. E essa coisa maçante, você fala da gramática, é o verbo to be. É só sentar ali e ficar a cor da blusa, do Joãozinho, é só escrever. Por quê? Porque aprende traduzindo, e é uma coisa que a English Hip não faz. Não trabalhamos com traduções, né? Trabalhamos de inglês para inglês. A gente tem esse diferencial justamente para que quando, né, o senhor vai estudar inglês, não ficar, puxa, mas eu estou só na gramática. É uma coisa natural. Você vai trabalhar a gramática e a conversação. A nossa aula é 100% inglês, então conversação... E o listening, né? Você vai estar escutando, falando e escrevendo. Mas eu não quero fazer gramática, Thaís. Precisa, porque a gente precisa de um alicerce, uma base. A gente vai ficar aqui 1 hora conversando em inglês, mas vai lembrar de tudo até a próxima aula. Então, é isso o nosso diferencial também. A gente faz algo tão natural que o aluno vai ali, escreve, fala e está aprendendo inglês. É que nem assim, né? Essa teoria, né, a mnemônica neurolinguística, ela chama em inglês Comprehension Input. Então, o criador dela, né, o grande, né, a pessoa que mais criou, que desenvolveu ela, foi o Stephen Cushing. E um dos exemplos que ele fala, a diferença do aprender e do adquirir. Tá? O aprender é quando você tem que estudar. Né? Você estuda. Mas quando você tem que lembrar daquela coisa, você tem que lembrar da pessoa que te ensinou. Você tem que lembrar da aula, você tem que lembrar daquilo. E o adquirir, ele vem naturalmente. Eu adquirir, né? Se eu falar assim para a pessoa, nós vai lá. Você sabe que está errado. Mas você teve que ter aula de português para saber que está errado? Não. Então é uma coisa natural, entendeu? Então isso é o adquirir. Quando você adquire o idioma, vem de uma maneira natural, entendeu? Agora já na parte do aprender, eu tenho que falar assim, I am, you are, he is, she is, I am, tanana, you are, plural, singular, ser, estar, qual que é a diferença, professor? Entendeu? Isso é gramática, isso é massivo, isso ninguém tem paciência hoje em dia, né? Eu acho que a tecnologia ela avançou tão rápido nesses últimos anos que o aluno ele não quer fazer uma faculdade. Tem escolas tradicionais que eles ficam 6 anos, 7 anos num curso de inglês, entendeu? E essa metodologia dá certo? Sim. Só que é 6 anos, 7 anos para aprender. Não, e acho que também a questão de motivação, né? Num mundo tão corrido como atualmente, ninguém está mais a fim de ficar 5, 6 anos para aprender uma coisa. Eu quero algo que seja mais motivador, que eu aprenda rapidamente e comece a dizer, opa, agora sim, né? Vale a pena o esforço porque o resultado está aparecendo. Exatamente. E sabe que isso vai até do perfil. Uma vez eu estava em sala de aula e tinha uma senhorinha de 70 anos na sala. E ela fazendo a aula e tal, e um aluno foi lá e falou português em sala de aula, né? Porque a gente é 100% em inglês. E ele falou português, assim, do nada, assim. Aí a senhorinha pegou, olhou para ele, olhou assim para mim depois da aula e falou, Rodrigo, eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder aqui. Eu quero aprender inglês e rápido. Don't waste my time. Exactly. Don't waste my time. E isso que ela falou. E ela estava certa. Porque hoje o tempo passa tão rápido. E por isso que a questão até que a gente bate tanto na tecla do atendimento personalizado. Porque você colocar, né? Às vezes, até você nivelando, entrevistando o aluno, fazendo todo aquele... Ainda acontece isso. Imagina só colocar, né? Não é quantidade, é a qualidade que a gente dá aos nossos alunos. Eu ia exatamente perguntar, qual é o perfil dos alunos de vocês? Mais ou menos, eles é homogêneo? Todo mundo vai em busca dessa questão de falar e falar rápido? Ou ainda tem pessoas com interesse na gramática e em se aprofundar? Como é o perfil dos alunos? Olha, o perfil dos nossos alunos são empresários, doutores, são pessoas que
que a maioria deles não tem tempo, assim, a vida é muito corrida, né? E eles querem até um atendimento particular mesmo, ali, especializado, digamos assim, e que essa fluência, ela seja o quanto antes, entendeu? Pode falar. Além do tempo, né? Porque imagina, trabalhar o dia todo. No exemplo, doutores. Pô, tá ali paciente o dia todo, não tem esse tempo para dedicar ao inglês, que é o inglês para ontem, que é o que todo mundo quer. Ele quer um inglês com um perfil profissional. Vai sentar na frente de alguém para negociar, que nem ele brincou, né? Não vai falar nós fui, nós vai. Então, além de toda essa dedicação... porque você quer sentar e falar o inglês correto, né? Então, toda essa qualidade na hora de se comunicar. Antes da gente ir para o próximo intervalo, você falou, vocês dois falaram agora de tempo, né? As pessoas não têm tempo, então querem que a coisa flua e aconteça rápido. Mas quanto tempo é necessário diariamente ou semanalmente para ele sair em 18 meses falando fluentemente? Porque, embora eu não tenha tempo, mas eu tenho que dedicar um tempo para aprender. Né? Não tenho tempo, mas tenho que arranjar esse tempo. Sim. O que seria esse tempo que a gente tem que arranjar? 1 hora por dia, meia hora, 1 hora por semana, enfim. Então, o prazo total é os 18 meses para o certificado. Sim. Dentro do cronograma pedagógico e tudo mais, a gente sempre indica estudar de 20 a 30 minutinhos diário. Okay. Todo mundo consegue se organizar por 20 minutos por dia. Que é o tempo de concentração, né? A gente estuda e tem conhecimento que a gente se dedica, estuda e presta atenção naquele conteúdo, o tempo pela nossa idade. Então, eu tenho 28 anos, é a base do tempo que eu vou... Então, a gente indica ali 20, 30 minutinhos diário. E aí a rotina... Só quem tem 90 ferrou, né? 90 anos. Não, é Mas uma você nunca base. viu que o senhorzinho ele fica ali sentado na cadeira, tranquilo? É mais paciente do que com um de 12. Tá bom. Mas assim, a gente indica uns 20, 30 minutinhos porque é aquele negócio, né? 50% da escola e tem que ser 50% do aluno. Não é aquele aluno que não estuda nada e depois quer a fluência em 18 meses. Legal. E ali tem a rotina de fazer uma aula semanal, que é a aula de grammar, ele e o professor, one-to-one, e as aulas complementares de conversations, de listen. Então, eu fiz essa pergunta para vocês para puxar a orelha da nossa audiência, né? Porque muita gente, eu não tenho tempo para isso aí. Imagina, eu tenho um dia muito corrido, né, Luiz? Então, E aí, eu acho que no mínimo 30 minutinhos você consegue diariamente conseguir aí na sua agenda, né? Às vezes você fica 30 minutos no carro, né? E aí aproveita, vai de otimizar o tempo ou não, né? Então tá aí, por isso a pergunta. You make time for what you value most. Você dá tempo naquilo que você dá prioridade. Pois né? Dá pra gente concluir o exemplo que ele deu ali do aluno, que foi viajar e tudo mais. A gente é bem parcial e bem parceiro dos nossos alunos. Tem semana que o aluno tá mais tranquilo, não vai viajar, não vai... Tá em casa, se dedica 30 minutos. Semana que vem, eu vou estar muito corrido. Você dedica 10, 5, conversa com o professor. Isso tudo é trabalhado também. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais aqui com os nossos convidados essa questão do practice, né? Das aulas práticas, porque fala-se muito em imersão, ou mesmo o cara ir fazer um intercâmbio, que seria o ideal, porque lá tu tá totalmente pressionado para aprender, né? Não tem alternativa. Sim. Mas como é que vocês fazem essas aulas práticas? Por exemplo, há grupos de conversação para... Eu acho que para se tornar mais divertido, né? Criar um tema para discutir, vamos discutir agora, né? A guerra na Ucrânia, coisa e tal, em inglês isso, porque isso se torna mais, eu acho que interessante, né? Do que conversar sobre temas que não sejam da atualidade. Vocês têm os grupos de conversação maiores do que só o professor e o aluno? Como é que é? Sim, nós temos, assim, o aluno VIP, né? Que é o nosso curso top, né? O carro-chefe, digamos assim, da English VIP. O aluno começa com aulas individuais e aí, com o passar do tempo, quando ele adquire a questão um nível de conversação, né? Ele já passa para uma segunda etapa, ele mantém aquela aula individual, né? Que requer, né, livro, professor, one-to-one, e aí ele vai para aulas de conversação. Então, essa aula de conversação vai até 8 alunos, um grupo de conversação. E aí a gente vê mais ou menos a realidade dos alunos e tenta trazer temas atuais. Até um caso agora recente, a gente tem um doutor, que ele é nosso aluno, e ele trouxe um TCC de medicina. Bora. E a gente debateu, até uma das nossas professoras, ela é formada, ela é biomédica, e eu até passei para ela, né? Eu passei, Nicole, agora é contigo. Aí eu falei para ela, vamos lá. E até tive também um outro aluno, o Eric,
que ele foi lá para Miami, ele trabalha fazendo iates e tudo mais, e nós fizemos uma aula personalizada de conversation com ele sobre barcos. Aí ele, né, peças e tudo mais. O inglês também tem isso, né? Me parece que o português, o idioma português, tem 400 mil palavras, uma coisa assim. O inglês tem mais de 1 milhão, é 1,5 milhão, é um absurdo. Então, tu pode saber falar, mas se for falar de um tema específico, tu não vai saber os termos técnicos daquele assunto. Né? Uma vez eu participei num grupo de conversação lá na universidade e era com um grupo do Museu de Antropologia. Eu boiava, porque aqueles termos que eles usam, eu tive que primeiro aprender em português, porque eu não sabia nem português, né? Mas quando falava também de administração hospitalar, eles também não sabiam, porque era outro conjunto de conhecimento. Então, as pessoas buscam de acordo com os objetivos profissionais, viagens, negócios, tudo mais, e vocês dão esses conteúdos direcionados. O professor se prepara e faz aquela aula e o aluno traz o conteúdo e vão conversando. Como a gente também dá assistência para empresas, a gente tem um projeto em company, que é um diferencial também, que a gente vai às empresas. Então, imagina, você tem um colaborador ali que faz no conforto da empresa, sem precisar sair, faz aula de inglês. E aí tinha uma empresa que a gente atende, eles tinham que fazer uma apresentação de um produto que eles iam vender, enfim. E eles prepararam toda uma apresentação, foi feita ao professor e vai... Lembrando que o professor não é formado em todas essas áreas que a gente comentou, mas claro, ele tem o conhecimento em inglês. Nós temos uma pergunta aqui também da nossa audiência, que é o seguinte: eu consigo fazer todo o curso 100% online, e quanto aos horários, é bem flexibilizado? Pode fazer 100% online. A gente tem o presencial, o online e o híbrido. Ela quer um dia conhecer a escola, aí pode fazer. E a segunda pergunta... Até assim... Flexibilização de horário. Ser bem flexibilizado. Como a gente comentou, a gente faz essa entrevista para entender toda a necessidade, e na entrevista ela fala: Thaís, para mim o melhor horário é X no dia X. A gente vai ali e tenta, né, agendar, fazer conforme ela consegue fazer dentro da rotina dela. Eu sei que a gente vai repetir isso no final, mas o pessoal está pedindo agora que vocês repitam a localização da escola. Alguém deve querer ir lá fazer uma visita lá para vocês, né? Quer ir agora já. Avenida Tílio Pedro Pagani, o número é o 115, edifício comercial Dueto, a sala 502. Ok. Até complementando ali com o que ela falou, né, da questão do online, nós temos hoje alunos na Suíça, alunos na Itália, alunos nos Estados Unidos. Então, assim, não é só aqui na Grande Florianópolis, tá? Nós temos, assim, no mundo todo. Tem mais uma pergunta aqui. O Sérgio diz o seguinte: boa tarde. Qual limite de idade para o método que vocês aplicam? Essa é com o professor. Não tem limite. Não tem limite. Como ele comentou, de ter um aluno como de uma 70 criança, anos. né? Como uma criança, né? Nossa metodologia ela envolve 5 passos, né? Deixa eu falar pertinho aqui. 5 passos, né? A informação, o momento de silêncio, né? Que a gente sempre fala, né? O bebê, por exemplo, você chega no bebê e fala assim, ó, papai. Ele vai só te olhar, ele não vai falar nada. Esse é o silêncio. Depois o parroting, que é o papagaio, né? Que a criança só vai repetir. Repetir. E depois a conclusão. Ele vai concluir. Digamos que ele conclua que essa mesa é o pai dela. Tá errado. Aí ele chega na aula e ele fala o quê? Papai, e aponta a mesa. O papai vai falar o quê? Não, eu, papai. Table. Ó, aprendeu. Esse é o processo natural. Então, você pode explicar dessa mesma forma para um bebê quanto para um adulto de 75 anos, que foi o máximo que eu já tive. Todos vão aprender. E em termos de resposta, né, sobre a metodologia, uma criança tem o cérebro todo prontinho para receber, né? Uma pessoa de 70 anos, como tu colocasse, já deve ter mais dificuldade. É mais demorado o processo dela? Contrário. Por quê? Porque o tempo de concentração, como ela falou, né? Piaget fala sobre isso, é de acordo com a idade. Então, a criança tem a concentração de 2 anos, ela tem uma concentração de 2 minutos. Então, a cada minuto, não sei se vocês já perceberam, vocês estarem em uma sala assim, a sala cheia, e o professor do nada ele fala mais alto, ele está renovando, ou ele fala uma piada, ele está renovando esses minutos. Entendeu? Então, com um adulto, com um senhor de idade, você consegue ali, como é o one-to-one, né, principalmente o VIP, ou a turma VIP também, que são 4 alunos no máximo, tu consegue dar uma atenção especial, dar uma atenção exclusiva para o aluno. Então, ele se sente muito confortável. Quando ele tem dúvida, tá olho no olho ali, o professor ajudando, entendeu? Não, fica bem tranquilo. É super... Tanto para a criança pequenininha, quanto para o adulto.
há uma ênfase especial no mundo dos negócios. Eu sei que não é possível um professor saber de tudo, mas me parece que está se tornando muito necessário a gente saber o inglês business, né, para fazer negócio, porque hoje a gente negocia com o mundo inteiro. O mundo virou uma aldeia global e eu posso vender para fora das fronteiras do país. Há um foco especial nesse tipo de inglês, o inglês comercial? É o inglês for business, né, que a gente chama. Sim. Existe e a gente vê pela procura das empresas, né? Direto, assim. O pessoal procura, as empresas procuram. E em relação até à conversa que a gente teve ali anteriormente sobre o espanhol e o inglês, né? E o que eu acredito que as empresas elas estão notando, que às vezes elas vão fechar negócios milionários, né? Ainda mais agora com essa guerra na Ucrânia, provavelmente muitos investidores vão começar a estar olhando aqui no Brasil. E eles não querem que eles fechem um negócio milionário e o representante da empresa chega nele, nós fui lá, nós vai lá em inglês, entendeu? Eles querem, né, uma atenção especial. Então, a imagem da empresa e também. uma experiência que aconteceu comigo, eu faço essas entrevistas, né? Eu recebi uma pessoa para conversar e ele chegou assim, quase chorando. Não é exagero meu, assim, quase chorando, fazendo entrevista, porque queria fazer inglês, já queria começar naquele dia, porque ele estava numa negociação, o pessoal da China e o pessoal dos Estados Unidos. E aí, conversando, é que as pessoas têm esse costume, não vou generalizar, mas os brasileiros têm esse costume de levar com a barriga. O inglês técnico eles chamam, né? Porque as pessoas vão lá, decoram o que vai falar, né? Vou ver aqui na rádio, vou decorar isso e isso, aquilo. Mas se me fazer uma pergunta diferente, como que eu vou responder? Não é uma boa ideia. E aí ele foi com aquelas coisas decoradas, porque ele é engenheiro civil e ele sabia as peças na prática, né? Decora realmente. Aí ele negociando e o pessoal de fora não tem esse jeitinho brasileiro. Ele sabe quando não está falando inglês e está usando um Google Translation ali por trás. E aí conversa vai e ele não conseguiu. E ele estava desesperado porque ele perdeu uma negociação com a empresa dele de R$95 mil. Aí eu falei, nossa. Mês. Então, eu ia concluir. Ele, eu já levei aquele susto. Eu falei, poxa, 95 mil dele. Não, moça, por mês. Então, eu quero fazer inglês agora. Então, é isso, assim, né? De levar a importância para as pessoas entenderem essa importância. Que com o inglês técnico, que as pessoas chamam, com aquele enroleixos, não tem como fazer uma boa negociação. Essa daí foi uma... Eu lembro desse episódio. Que lição dolorida, né? Eu acho que é uma decisão mesmo, né? Que as pessoas não precisem chegar na situação desse cidadão aí que teve um baita prejuízo para tomar a decisão. Uma coisa, sabe, que parece que desanima muito o pessoal que estuda inglês é quando o cara vai ver um filme, ele não come nada e quando escuta uma música também não entende nada, né? Mas é preciso que se esclareça, né? Que, assim, primeiro, no filme, aquilo tudo é novo. Eu não sei qual é o enredo, é tudo surpresa e eu não estou participando daquilo. Eu tenho que consumir, então é um nível hard ali. E na música também tem muita poesia, tem muita coisa que se fala numa música que a gente não fala no dia a dia. Aquilo são licenças poéticas, né? E aquilo também é um pouquinho mais difícil de se pegar. Mas quando eu estou me comunicando, eu estou fazendo um negócio com alguém, nós estamos discutindo o mesmo objeto. Então, mesmo que eu não pegue uma ou outra palavra, eu estou focado na negociação. E aí não vou perder nada, né? Exato. Então, é só para esclarecer, assim, porque quando eu comecei, eu tive um certo desapontamento. Né? Achava que ia entender todas as letras de músicas e assistir os filmes sem legenda, e não é bem assim. Isso demora bem mais tempo. A gente tem que se preparar, se acostumar a escutar inglês, que a gente tem essa... Não posso usar essa expressão preguiça de escutar inglês, uma coisa é você falar com quem está aprendendo junto com você, que tem aquele cuidado da pronúncia e tal. Outra coisa é falar com nativo. Você morou em Miami, nos Estados Unidos, 9 anos lá. Eu acredito que no dia a dia o inglês do americano é uma coisa que cheia de gíria e tal, sotaque, e que de repente o camarada, pronto, agora eu tô bem, agora eu vou chegar lá e sair de lá boiando, como disse. Principalmente se tu pegar o Black, né? Mas Black tu não entende nada. E aí, como é que é isso? Eu lembro que eu tenho uma colega que falava inglês
segundo ela, fluentemente, viaja o mundo e tal, e um dia chegou um engenheiro americano e ela teve meio que um receio de falar, ai meu Deus, eu vou falar, ele é nativo, tal, será que... Ela meio que se comunicou com ele e tal, traduziu pra gente, aquela coisa toda, mas ela ficou bastante receosa quando ela deu de cara com um nativo. Sabe que eu tive um caso agora recente, até que a gente conversou aqui, né? Outro dia, como nós somos English VIP, né? O nome já diz, né? VIP, Very Important Person. Então, assim, o nosso aluno lá estava indo para Miami e ele pegou e falou, nós temos eu vou lá apresentar iates, barcos, né? Luxuosos, né? Aí eu falei para o professor, não, você vai ter que preparar uma aula sobre isso. E eu tive que colocar 2 professores para preparar essa aula. Por quê? É o termo técnico, que nem ele era um engenheiro. Não era nem a questão de ser nativo, mas o fato de falar, talvez, coisas que ela não estava acostumada a ouvir. Porque como, né, é que nem um médico, o português de um médico é completamente diferente de um engenheiro e de um contador, né? Tem termos lá na contabilidade que talvez eu não entenda. Entendeu? Mas além da fluência, a segurança, né? É isso que eu explico. A gente trabalha todas as áreas, a gramática eu não quero, mas todas as áreas para que você tenha segurança na hora de falar. Até a gente vem trazer a parte das aulas de conversation justamente isso. É que a gente brinca, né? O aluno se torna fluente em sala, ele e o professor. Quando vai falar em público, é uma situação diferente. Então, tem outras pessoas. Nós temos mais uma pergunta aqui da nossa audiência. O Wagner Silva, ele pergunta o seguinte: eu consigo estudar apenas do celular? Quais as plataformas? Sim. Wagner Silva. Consegue. A gente tem a plataforma do Classroom, a gente usa o Google Meet nas aulas. Consegue, mas como a gente apresenta ali para o aluno o livro, como é que eu posso me expressar? É melhor, é mais indicado um computador. Mas não tendo, eu já tenho alunos que já fez no trânsito, botou ali o celular, parou na fila. Não estava dirigindo. Ele parou na fila e ficou fazendo aula de inglês. Sabe que eu tenho uma história, né? Talvez essa aluna até me mate depois. Eu não vou falar nomes aqui, tá? Mas assim, de uma aluna que ela levava, porque ela gostava do mouse e do teclado dela, então ela sempre levava o mouse e o teclado pro trabalho. E trazia de volta e fazia aula nesse computador. Aí, algumas vezes ela começou a esquecer. E ela começou a fazer no celular. No final, ela gostou tanto de fazer no celular que ela abandonou o computador e só ficou no celular. Mais prático, então, né? É uma coisa subjetiva, porque, assim, por mais que seja no celular, a plataforma que a gente usa, ela é tão boa que o aluno ele pode dar a pinça, né, que nem uma foto. E ele consegue ver o livro, ele consegue ver o professor, Verdade. tudo na mesma tela. Então, é muito tranquilo para o aluno, né? E a gente tem por exemplo, tem um Classroom que a gente usa, que ele é focado ali, um fórum para o aluno tirar dúvidas, tem um chat direto com o professor. Então, tem várias coisas assim que tornam o digital mais fácil, né? Uma última pergunta nesse bloco aqui, antes da gente ir para o intervalo. Vocês são uma franquia, é isso? Não, somos... Vocês Unidade própria. Unidade própria mesmo. Própria. Vocês, a unidade começou aqui, essa é a unidade única de vocês. Sim. Exato. Vocês Sim, pensam sim. em Sim. abrir franquia para o futuro ou não? Sim. Falando sim, agora sim. como para os nossos empreendedores, né, entrando nessa coisa do empreendedorismo aí. Pretendem? Pretendemos até pela procura dos nossos alunos. Ele comentou, a gente tem alunos fora do Brasil, mas a gente tem em Curitiba, a gente tem em São Paulo, dentro do Brasil a gente tem muitas cidades. Então, a gente, pela procura dos alunos, a gente pretende sim ter outras unidades. Mas esse método que vocês utilizam é de vocês, desenvolvido por vocês, ou vocês utilizam algum outro método de alguém já... A questão da personalização é nossa. Ela é totalmente nossa. Assim. A gente não conhece até... e veio da necessidade, né? Que nem... eu lembro quando eu era professor, eu chegava em sala de aula e eu tinha um aluno, digamos assim, de adolescentes, né? Eu tinha um aluno de 10, de 11, de 12. O 10 acompanhava o de 11, o de 11 acompanhava o de 12, mas o de 9 ficava perdido. Então, assim, essa personalização que a gente tem, né, nas aulas da English VIP, ela tira exatamente isso, entendeu? Que é esse medo do aluno entrar numa sala cheia de gente que fala inglês e ele não sabe nada, entendeu? Então, é nosso mesmo. Pois bem, antes de a gente entrar no terceiro bloco aqui, que a gente gostaria de falar um pouquinho mais sobre a questão do empreendimento em si, eu só queria fechar um assuntozinho que o Duran levantou no bloco anterior, e que eu acho muito oportuno, essa questão de acompanhar via celular. Porque me parece que por trás dessa pergunta do nosso ouvinte
tem a preocupação da vida corrida, né? Eu posso me encaixar, eu estou no estacionamento do carro, estou trancado no trânsito, eu posso fazer a aula, porque as pessoas hoje vivem aquela síndrome do pensamento acelerado aí, que já virou até o Código Internacional de Doença, e achar tempo, né? Como é que eu faço isso? Então, essa questão da plataforma se viabilizar num telefone celular é porque permite o cara, nas janelinhas de tempo que ele tem, ele poder fazer. E isso, ele pode negociar essa flexibilidade de horário também com vocês, eu acho. Né? Sim. Tanto a flexibilidade de horário e ali, eu não sei se eu me expressei mal, mas dá para fazer tudo pelo celular. Ele tem uma plataforma, ele vai ter um login, ele pode ver o livro dele, ele pode fazer as atividades diárias. E até é prático o celular, porque ele bate a foto e manda para o professor. Fiz isso, isso, aquilo e tem a correção. Então, consegue fazer bem tranquilo. Quando eu falei do computador, é só em questão de divisão, assim, né? Mas o Rodrigo relembrou que dá para dar zoom, consegue ver o livro, tudo bem nítido, mas é bem prático o uso do celular, sim. Eu fiz questão de voltar a isso porque, assim, eu acho que tá virando um deboche a gente chamar isso de celular, né? Porque ele faz tanta coisa que ele até fala, mas a gente nem usa mais para isso. Então, ele é um computador também, principalmente, né? E as pessoas, esse eu levo para onde eu vou. As pessoas não se desgrudam mais disso. Já levar um laptop não é bem assim, né? Aí eu levo para alguns lugares, mas não levo para outros. Uma das principais características da English VIP é que o aluno ele não sinta, tanto na aula presencial quanto na aula online, a transição, né? Como eu até cheguei a comentar aqui com vocês. Então, ele não vai sentir, por exemplo, ele faz o homework dele, não é como antigamente que o aluno trazia as folhas, entregava ao professor. Não, ele vai bater uma foto, ele vai enviar para o professor vai corrigir e depois o professor vai deixar ali os comentários e tudo mais na plataforma e ele vai acompanhando, né? Até eu mencionei ali uma experiência que eu tive, né? Lá nos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, que eu estudei lá nas escolas, enfim, e eu via muito Mac, Apple, assim, nas escolas e tudo mais. E a vantagem de ter um computador desse, foi o que a gente acabou implementando na English VIP, é que você pode estar em vários computadores e eles estando logado na mesma conta, todos eles sincronizam as mesmas informações. Então, a gente utiliza tanto o Google quanto a Apple em uma ferramenta só. Então, o aluno ele não sente aquela transição do computador agora, telefone. Não, é uma só, entendeu? É um corpo só. Então, se torna mais fácil, né? Muito bem. Como nós não temos todo o tempo do mundo, né? O tempo passa rápido, voa. Vamos focar aqui no terceiro bloco. Thaís, conta pra gente por que montar uma escola de inglês. Tava um dia assim debaixo de uma árvore e deu a ideia de montar uma escola de inglês. Como é que foi esse processo? Então, em 2015, eu descobri que estava grávida de gêmeos. E a gravidez de gêmeos ela é considerada de alto risco. Apesar que, né, eu pular para o final da história, eles nasceram super bem, nasceram de 9 meses, mas era considerada gravidez de risco. Rodrigo já era coordenador pedagógico de escola, então se botar na ponta do lápis aí, acho que mais de 10, 15 anos. E aí a gente parou, poxa, a gente comprou um apartamento na Palhoça, então a nossa vida vai ser construída aqui, e ele estava trabalhando em outras unidades longe. Então, por ser considerada de risco, qualquer coisinha que acontecesse comigo, eu não podia esperar, e ele teria que estar presente. Então, ele pediu, né, o desligamento dessas unidades e foi cuidar de mim. Cuidar 100% da gravidez ali das crianças. Porque imagina, você acabou de descobrir que está grávida, já é gêmeos, então é uma experiência muito... Então, ele ficou por 6 meses desempregado. E aí a gente falou, vamos construir a nossa unidade. A gente sempre teve esse sonho, né, de ensinar o idioma. Ele sempre gostou muito de ser professor, ele gosta da parte de comunicação. E eu tenho experiência com administração e tudo mais. Então, eu vou usar aquela frase clichê, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. No meu caso, nasceu 2 filhos e nasceu uma mãe. E aí foi isso, nasceu uma empreendedora. Então, a gente foi aperfeiçoando, trazendo. Ele já tinha muita experiência com tecnologia, com essas coisas dos Estados Unidos. Entender a cultura de lá. Então, a gente foi unindo o útil ao agradável. Aí ele foi, né, pegando umas aulas particulares aqui e tudo mais. E até, se for ver os vídeos, depoimento, ele chama muito, meu professor, o Rodrigo, porque ele, né, tem essa visão de professor particular e tudo mais. E aí a gente foi crescendo, implementando, trazendo ferramentas. Hoje a gente tem a English VIP. Mas só uma pergunta. Nesse momento aí que deu aquela inspiração, vamos montar o nosso negócio, o negócio já era uma escola de inglês, não, de repente, um jardim de infância, alguma outra coisa, não. Era uma escola de inglês. Escola de inglês.
Já por tinha amar o idioma. alguma referência na família de vocês, assim? Já se espelharam em alguém? Já havia tradição na família de empreendedorismo ou Sim. não? O pai dela teve um Mercado, mercado. meu pai. O meu sim. avô teve tem até hoje uma fábrica, né, de roupa feminina. O meu pai tem empresa sim. nos Estados Unidos. Minha tia tem loja de roupa também. Assim, muitas pessoas são empresárias na minha família. Eu acho que tanto na minha quanto na dela, assim, são vários. Assim. Você foi para os Estados Unidos para trabalhar, para conhecer? A história é longa. Resumindo, Resumindo, ele né? tem família lá. Eu tenho família lá. Meu pai, ele abriu uma empresa nos Estados Unidos. Hoje ele é cidadão americano. Eu tenho irmãs americanas nos Estados Unidos, moram lá até hoje. Mas, assim, a história é bem longa, assim, é bem bacana. Mas não foi a trabalho, primeiro É, início. não. Foi Quando- adolescente, né? Foi adolescente. E quando vocês decidiram empreender, quais foram os primeiros passos? Vocês fizeram uma pesquisa de mercado? Vocês buscaram montar um plano de negócio? Ou foi com a cara e com a coragem? Porque, assim, hoje é uma pergunta que se faz muito, né, dos nossos associados. Porque tem muitos jovens querendo empreender, né? Isso é uma coisa, por isso que a gente está explorando isso nesse terceiro bloco, porque assim, o emprego sumiu, né? Quem ainda não se deu conta disso, é bom acordar. Sim. O emprego era um fenômeno do século XIX, né? Ele não, do século XX, ele não havia no século XIX e ele não vai haver no século XXI. Mas é preciso as pessoas continuarem produzindo e consumindo, porque isso nunca vai mudar. Então, para empreender, hoje em dia está ficando muito difícil. Por quê? Porque a gente não tem todos os recursos do mundo para estar fazendo experiência e jogando dinheiro fora. Tem que acertar quase que de cara, né? Eu acho que além da pesquisa, você tem que ver o mercado, né? Você tem que entender, saber quanto que escola X, Y está cobrando. Eu acho que além de toda essa pesquisa, você tem que sentar e botar no papel qual é o teu diferencial. Porque se for para abrir uma escola igual, tem várias na esquina. Qualquer área, né? Quem está escutando a gente aqui e quiser empreender... vou abrir meu negócio, mas o que eu tenho de diferencial? Como que eu vou conseguir isso? Né? A gente vê hoje, a gente estava num bate-papo caseiro essa semana com os amigos e a gente falou, as pessoas que começam a empreender, elas começam muito bem. Vou usar um exemplo, sei lá, de sushi. Nossa, você compra aquele produto, uma delícia, daqui a pouco começa a subir e crescer muito, e eles não conseguem manter a qualidade, aí o produto está caro no mercado e... Além do atendimento, né, que a gente vai pedir aquele produto, já, meu Deus, o atendimento muda. Então, é manter o empreendimento e manter a qualidade, né? Então, crescer muito, não. Até a gente conversa muito, né? Eu estou com 10 alunos, mas eu estou com 100, eu estou tendo todos iguais. Uma coisa, né, que até entrando na deixa dela, né? É prezar a qualidade e não a quantidade, né? Exatamente. Porque que nem você vai lá abrir um sushi, né? Que a gente estava conversando até no episódio, era aniversário dos meus filhos. Eles amam sushi. Então a gente tava até ali comendo sushi e a gente conversando sobre isso. Porque hoje, digamos assim, no caso, né, do sushi... o sushi chegou na sua casa, aquela delícia, aquela coisa que você realmente gosta, e aí começa a aumentar a quantidade de chamada, de ligação, e aquilo que ele fazia com carinho, com amor, né, com dedicação, passa a ser uma coisa secundária, e a quantidade passa a ser uma coisa primária. E a primeira coisa que a gente colocou, né, no nosso pré-requisito, né, até em questão da visão da empresa, é sempre manter a qualidade. Claro, as pessoas erram, né? Acontece, na English VIP já aconteceu, mas o que a gente faz muito é, se eu errei, peraí, vamos lá, vamos dar uma coisa melhor para o aluno, vamos fazer isso. Ainda usando o exemplo do sushi, faltou um produto, veio errado, Tá, beleza, para eles foi isso, já vendeu, já paguei. Não tenta, né? Não, peraí, se eu fiz errado, vem aqui, Thaís, vamos fazer isso, vamos... A gente tem essa preocupação, se o aluno, né, aconteceu isso, ou não é só erro, tipo... O aluno está com problema nisso, é isso que a gente leva muito, né? Entender a dificuldade do aluno. Porque não é só a dificuldade de aprender o idioma inglês. Atrás daquele aluno tem uma pessoa, um pai, uma mãe que tem... Então, a gente já teve aula de inglês na nossa escola que a mãe levou o pequenininho. E tá tudo certo, tá tudo bem. Porque ela não tinha com quem deixar. Tem até uma foto no Instagram, né? Tem, a gente voltou Dia das Mães, assim. Já que a gente está usando essa metáfora de gestação, deixa eu fazer uma metáfora aqui, né? Entre a gestação da ideia de montar uma escola e o nascimento da escola, demorou muito tempo? Vocês maturaram, pensaram muito ou já foram para a proatividade mesmo, direto? Ele ficou esse período de 6 meses, né? Então, a gente ali em setembro do ano de 2015, a gente começou a planejar e pesquisar e tudo mais. Os gêmeos nasceram no ano seguinte, em 2016, em março, no Dia das Mulheres. Fizeram 6 anos agora. E, assim, na prática, em questão de aula, ele já fazia, né?
E eu tive que conciliar ser mãe e empresária. Então, até eu pegar, vamos dizer, firme, assim, dedicar 100%, tive que pelo menos esperar um pouquinho os gêmeos, mas sempre na ativa, assim. A empresa, assim, o início da empresa foi dado mais ou menos quando os gêmeos, assim, porque a gente criou um embrião, né? A gente foi captando alunos e a partir do segundo ano, né, de todo o esboço, de todo esse trabalho, a gente começou realmente a olhar a empresa English VIP, né? E eu queria complementar, assim, né, por toda essa dedicação, essa dificuldade, que não é fácil empreender. Uma das coisas que eu gosto muito na English VIP desse trabalho é que a gente é uma empresa que faz trabalhos filantrópicos. Então, a gente entendendo que, né, hoje tudo não é tão fácil as coisas. Por exemplo, um dos pré-requisitos dos nossos alunos para entrar na English VIP, eles têm que fazer doação de alimentos. Então, a gente recebe essa doação de alimento e a gente ajuda abrigos, casas lares, que recebe crianças, adolescentes. E esse é um dos trabalhos. E um segundo trabalho que a gente faz, a gente recebeu até um certificado do Ministério Público, da OAB, reconhecido ali, né, pelo SEBRAE e tudo mais. A gente é empresa cidadã, empresa amiga. A gente ganhou um selo, um projeto do governo do Novos Caminhos, para a gente dar oportunidade de emprego a adolescentes que estão nesses lares. Porque hoje o mercado, né, o senhor comentou, né, do emprego, eles querem pessoas qualificadas, mas nunca tem a primeira empresa para dar isso. Então, a gente, por entender toda essa necessidade, para a empresa nascer com esse... que a gente é cristão, né? Então, é por nascer com toda essa... como é que eu posso concluir? Por essa nascer cultura, desse sonho, a gente trabalha com esses projetos também. Muito legal. E a pandemia? Como é que afetou aí os negócios? Olha, eu tinha antes mesmo da pandemia, a gente já tinha alguns alunos que eram feitos online. Então, a transição, ela não foi assim, digamos, teve uma queda, tá? Afetou bastante, afetou, não vou mentir. Mas ela não foi tão impactante quanto outras escolas, talvez, por conta que a gente já tinha uma ferramenta desenvolvida até então. Houve, na verdade, uma migração mais rápida para o online. Exato. E os alunos, mas será online? Fizeram e amaram. Inclusive, acabou, vamos dizer assim, a pandemia, voltou presencial e os alunos permanecem no prédio onde a gente tem o nosso escritório. Eu tenho um aluno que mora lá e faz online. Vocês, quando começaram só os dois? Ou a equipe tinha mais gente na equipe? Só os dois? Só nós dois. Então era um ensinando e o outro administrando. Exato. E hoje, como é que está o tamanho da English VIP? Hoje nós temos... são 3 professores. Nós temos nossa equipe de marketing, que já são 3 a 4 pessoas ali cuidando da parte de marketing. A Thaís, ela faz a área comercial e eu faço a coordenação pedagógica. Marketing, você diz, é o pessoal que trabalha nas redes sociais, divulgando a marca, fazendo branding. Exato. O site, nós temos domínio, tudo. É uma empresa, né? Então, vocês hoje têm um número de professores é quase igual ao número de pessoal de marketing. A importância que vocês dão também para divulgação. Sim. E uma coisa, tá? Não é até um adendo aqui, tá? A CDL, ela, assim, a gente quando começou também, né? Abrimos o local físico, o feedback até deles, assim, né? De ter ido lá, visitado, fazer em loco ali. Uma estrutura empresarial. Dado uma estrutura para o empresário. Isso daí contou bastante pra gente, tá? Com certeza, assim. E daí? Vai virar franquia? Quais são os planos para o futuro aí? O que é que vocês têm em mente? A gente quer criar outras unidades, mas a gente tem um receio de vender uma franquia para manter a qualidade. Eu não sei se eu for vender para um franqueado, se vai ser a mesma coisa. Eu sou daquela que eu gosto de estar acompanhando. Tem um modelo de franquia, mas tem um modelo de abrir uma filial, né? Tipo, é isso que a gente pretende. Sim. Ter outras unidades filiais exemplo, que a gente que administre. Isso. Exato. É que nem filho, né? Exatamente, essa é a nossa história, um filho. É meu, eu não quero que ninguém mexa, né? Exatamente. Então... Sabe que, eu não sei se vocês já assistiram aquele The Founder, o nome é o do criador do McDonald's. Sim. E se vocês verem... Fome de negócio, eu acho, em português. Fome de negócio em português, né? E é mais ou menos isso, sabe? É aquilo, né? A English VIP, ela é um bebê. Então, a gente quer cuidar desse bebê. É uma criança, ela está crescendo, ela está desenvolvendo. E para você colocar na mão de outra pessoa e a pessoa não ter essa visão, não ter esse... Não, faz sentido, sim. É complicado, entendeu? Tem que primeiro ela se estruturar, ter maioridade e depois a gente deixa ela ir para o mundo. Exatamente. Bom, chegamos ao final. Que rápido. Que pena. O papo tava bom.
Ela acredita. bom. Ela nem conseguiu olhar para a câmera e vou falar com nossos ouvintes. Bom, nós queremos agradecer a presença de vocês aqui, a Thaís e o Rodrigo, que são da English VIP, né, trazendo essa história de sucesso e contando um pouquinho da sua empresa aqui no Portas Abertas do programa CDL Palhoça, ok? Ok. Fechamos por aqui? Fechamos por aqui. Muito bem, se você perdeu Grande algum abraço. detalhe, o programa CDL Palhoça você pode conferir em versão podcast nos canais aqui da Rádio PH, Spotify, Deezer, também no nosso site e no site da CDL, bem como no canal da CDL no YouTube. Temos também reprises em horários alternativos aqui na programação da Rádio PH. Muito obrigado a todos.